Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para te levar para o outro extremo da sua mente. Luz e sombra, claro e escuro. Ao observar essa luz no meu rosto, você pode ter a impressão de distinguir duas regiões muito bem delineadas: as partes iluminadas e as partes ocultas pelas sombras. Contudo, eu te pergunto, você consegue ver quantos tons de penumbra? Entre a completa escuridão e a absoluta claridade, existe um degradê de sombras mais rico do que podemos imaginar. Você é capaz de responder quando, exatamente quando, o escuro se torna claro e o claro se torna escuro? É hora de falarmos sobre o princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. Igual e desigual são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferem em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são nada mais que meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Quente e frio são um clássico exemplo de dois polos que não têm uma divisão muito bem delineada. Quando é que o frio se torna quente e quando é que o quente se torna frio? É muito difícil de dizer. A ciência vem comprovar que a nossa sensação térmica de quente ou frio sempre depende de um referencial. Exemplo, caso você acaba de sair de um banho cuja água estava bem fria e vai para um ambiente cuja temperatura é de 23 graus Celsius, você experimentará a sensação de que o ambiente está quente, simplesmente porque a temperatura do ambiente é mais elevada que a sua. Contudo, caso você saia de um banho super quente, a ponto de embaçar o espelho e a báscula do banheiro, quando você chegar no mesmo ambiente a 23 graus Celsius, você sentirá a sensação refrescante de ter entrado em um ambiente mais frio do que a temperatura de sua pele. E aí, o que você me diz? A temperatura ambiente de 23 graus Celsius é quente ou fria? É mais provável que não seja nenhuma das duas coisas, assim como a lei hermética da polaridade nos mostra de que quente e frio são apenas graus variados de uma mesma coisa, de uma mesma essência. Na física térmica, nós chamamos essa qualidade, que varia em graus entre o quente e o frio, de calor, que por definição é a energia térmica presente dentro de um sistema. O mesmo ocorre com uma porção de outras dualidades. No mapa do mundo, Ocidente e Oriente se intercalam, pois, caso você siga viajando para uma mesma direção, Ocidente se tornará Oriente e Oriente se tornará Ocidente. Amor e ódio também é uma dualidade de grande relevância. Não existe tal coisa como amor absoluto ou ódio absoluto. Tudo que existe é uma enorme escala de atração e repulsa, de prazer e desgosto. E no meio do caminho entre os hipotéticos extremos entre amor e ódio, existe uma certa região cinzenta de simpatia e antipatia. É quando você não gosta da pessoa, mas não sabe explicar porquê, e a gente inventa termos como o santo não bateu, fulano é legal, mas eu não vou muito com a cara dele. Esse sentimento ambíguo, indefinido que nós temos em relação a essas pessoas dizem muito respeito sobre essa falta de um ponto fixo, onde ódio vira amor e amor vira ódio. Cito agora um exemplo ligeiramente mais controverso. A sexualidade humana também não é absoluta. Eu cito aqui apenas o caso da tríade heterossexual, bissexual e homossexual. Na escala Kinsey, utilizada para medir diferentes graus de bissexualidade, ela parte do zero, onde o indivíduo se comporta, grande destaque no se comporta, como exclusivamente heterossexual. A escala transita entre os níveis 1 e 2 de ascendentes graus de envolvimentos homoafetivos, até atingir o nível 3, onde estão os indivíduos que engajam em envolvimentos heteroafetivos com a mesma frequência com que se envolvem homoafetivamente. Então nós seguimos para os degraus 4 e 5, onde os envolvimentos homossexuais são mais frequentes que os heterossexuais,
até atingir o grau 6 de aparente exclusividade homossexual. Eu ressaltei durante a descrição essa ideia de pura heterossexualidade, de pura homossexualidade, apenas como aparente, porque o que essa escala provavelmente não mede são graus de afeto que não envolvem necessariamente uma relação sexual. Existem, por exemplo, muitos homens homossexuais que gostam de acariciar as suas amigas mulheres, gostam de pegar no peito delas, gostam de dar tapa na bunda delas e dizem que está tudo bem com isso, que não tem nada demais, afinal, eles são gays, não é mesmo? Em contrapartida, também existem homens heterossexuais que gostam de dar um tapinha no saco do amigo, gostam de dar um beliscado na bunda do colega, gostam de dar um beliscado no mamilo do amigo, gostam de dar um abraço de urso, um abraço bem forte, bem apertado, sabe? Que chega até a levantar o amigo do chão. Ainda que tentem dizer que é brincadeira de macho, mas é um jeito talvez de poder tocar o outro, não é? O mesmo vale para mulheres que se dizem heterossexuais e gostam de acariciar as zonas erógenas das amigas, sabe, só de brincadeira, num banheiro ou na rua quando elas bebem. Enfim, todo mundo gosta de experimentar essas coisas, pelo visto. Eu faço toda essa prosa justamente para questionar essa ideia de exclusivamente hétero e exclusivamente homossexual. Se existem pessoas que são exclusivamente pertencentes a um desses polos, provavelmente é uma parte muito mais ínfima do que mostram esses estudos. O que é mais provável é que todos nós estamos numa escala de diferentes graus de afetividade, seja com pessoas do mesmo gênero que o nosso ou pessoas do gênero oposto. Vale ressaltar que a escala de Kinsey não aborda a sexualidade e também não leva em questão as dubiedades da transgeneridade e transexualidade. Se eu fosse abarcar todas essas questões, seria uma análise tão complexa que eu acho que saltaria para fora do tema desse vídeo, que é justamente analisar polaridades. E para quem queira fazer uma avaliação um pouco mais profunda e complexa sobre qualquer coisa que envolve mais de apenas um eixo, poxa, nós temos a matemática para isso, não é mesmo? Existe um mapa junguiano para avaliar certas qualidades pessoais. Por exemplo, se uma pessoa é mais sensitiva ou intuitiva, ou se uma pessoa é mais orientada ao sentimento ou ao pensamento. Uma pessoa sensitiva é aquela que leva em questão aquilo que os sentidos dela dizem para ela. Pessoas intuitivas são geralmente guiadas por palpites não racionais. Pessoas guiadas pelo pensamento são geralmente aquelas guiadas pelo raciocínio, enquanto as pessoas guiadas pelo sentimento, elas são guiadas pelo juízo de valor que elas fazem das coisas. As duas escalas, os dois eixos, dizem respeito à percepção e à ação, mas é possível se localizar nesse quadro não apenas em um eixo ou outro, mas em um ponto entre os dois eixos, ou mesmo um ponto fora dos dois eixos num plano cartesiano. Então, como vocês podem perceber, a lei da polaridade pode ser usada para fazer avaliações que extrapolam uma simples escala de um extremo ao outro. Você pode adicionar quantas dimensões você quiser para isso. Eu utilizei alguns exemplos práticos e alguns exemplos teóricos para explicar o princípio da polaridade. Contudo, ainda assim, isso não substitui uma boa leitura. Portanto, eu gostaria que você desse atenção para o texto que eu deixei na descrição desse vídeo com uma proposta de exercício para você assimilar melhor esse princípio da polaridade. Para mais explicações de A a Z, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.